Olá, bem-vindo ao seu encontro semanal com tudo o que se faz e se pensa aqui no Senado. No Alô Senado de hoje tem o tema da vez, com os assuntos que mais renderam mensagens em março na nossa central de relacionamento. E mais, a quantas anda o projeto de lei que regulamenta a profissão de árbitro de futebol? O que o Senado pode fazer para informar os consumidores sobre alimentos pouco saudáveis? O que está sendo feito para estimular o turismo no estado de Pernambuco? No Passeata Eletrônica, a gente conversa com o senador João Capiberibe sobre o impacto das redes sociais na política brasileira. O Alô Senado começa agora. Como está a tramitação do projeto de lei que regulamenta a profissão de árbitro de futebol no Brasil? Quem quer saber é o Roberto Giovanni de Goiânia. E quem responde é o senador Álvaro Dias. Olha, Roberto, desde a CPI do futebol, nós tivemos avanços importantes na legislação do desporto nacional. Tivemos o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto e as alterações da Lei Pelé, que tive a oportunidade de relatar no Senado Federal. O projeto que institui a profissão do árbitro, que surgiu também com a CPI do futebol, já tem mais de 10 anos, continua tramitando no Congresso. Infelizmente, não há celeridade nos procedimentos. Eu creio ser importante definir a profissão de árbitro de futebol. O futebol é uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública, e tem que ser administrado sempre com mais competência. E um dos gargalos da administração do futebol no Brasil diz respeito à arbitragem. A profissionalização certamente conferirá maior responsabilidade, dedicação e eficiência aos árbitros de futebol no Brasil. O projeto de lei 294 de 2001, que regulamenta a profissão de árbitro, foi inicialmente aprovado no Senado, mas ao ser votado na Câmara dos Deputados, o texto sofreu alterações. E quando isso acontece, é necessário que o projeto volte ao Senado para que sejam avaliadas as emendas feitas na Câmara. A matéria passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora está sendo analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. Alimentos pouco ou nada saudáveis, como comidas processadas e os sanduíches das grandes redes de lanchonetes, deveriam ter sua publicidade mais controlada? Seria possível criar uma lei que ajudasse a informar os consumidores sobre os riscos de ingerir esses alimentos? Quem está interessado nessas questões é o Rodrigo Alessandro da Silva Saraiva, da cidade do Gama, no Distrito Federal. Na opinião do Rodrigo, alguns alimentos não saudáveis deveriam ser submetidos às mesmas regras que os cigarros, que tiveram a sua publicidade proibida. Rodrigo, o Alô Senado levou sua mensagem ao senador Cristóvão Buarque. Rodrigo, sua preocupação é corretíssima. E eu tenho trabalhado nesse sentido. Tem um projeto de lei de minha autoria que obriga que todo alimento virá com uma indicação simples para que as pessoas saibam o risco do que está comendo. Porque toda comida tem uma composição, mas quem é que entende aquele negócio de química para saber se é ruim ou não? Eu acho que tem uma solução inspirada em uma lei que existe no Chile. Todo alimento teria um sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde. Verde não representa perigo para a saúde. Amarelo, presta atenção que para alguns casos raros de doenças, isso pode significar perigo. E vermelho, dizendo, olha, cara, toma cuidado, porque isso aí aumenta a pressão, porque isso aí é ruim para diabetes e, portanto, você tem que prestar atenção. A gente não vai proibir que as pessoas comam. Não chegamos a esse grau, mas pelo menos que as pessoas saibam do risco que estão correndo ao comerem determinados alimentos. Eu acho que essa minha lei ajudaria muito a facilitar o conhecimento das pessoas dos riscos que correm ao se alimentar. Meu nome é Adna, eu sou de Recife e eu gostaria de saber por que não explorar mais o turismo no estado de Pernambuco. Bem, Adna, eu acho que nós vimos ao longo desse tempo aumentar o estímulo do estado de Pernambuco para o turismo. Isso, inclusive, tende a se aprofundar agora com a realização
da Copa das Confederações, da própria Copa do Mundo, que terá sede na cidade de Recife. Também tem havido muitos investimentos em toda a área cultural, que tem tudo a ver com a questão do turismo. A infraestrutura também hoteleira, rodoviária, enfim, tem sido melhorada. Eu acho que nós estamos no caminho certo para que Pernambuco possa explorar todo o seu potencial do ponto de vista turístico. Chegou a hora de você conhecer os assuntos mais discutidos na Central de Relacionamento do Alô Senado. As sugestões e comentários sobre o novo Código Penal continuam em alta. Os direitos das mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, também marcaram presença. Mas, no mês de março, essas questões dividiram o espaço com 3 temas que nunca saem da pauta do Alô: segurança, saúde e educação. A má qualidade desses serviços vem gerando muita reclamação de brasileiros de norte a sul do país. Um bom exemplo dessa preocupação é a pergunta da Wigna, de Goiás. Dá só uma olhada. Meu nome é Wigna, eu sou de Rio Grande do Norte, mas moro no Valparaíso, Goiás. Eu gostaria de perguntar se eles vão investir mais na saúde, né, na educação, também na segurança, que está muito ruim mesmo. Falta médico, né, os hospitais não têm infraestrutura, não tem medicamento, fica a desejar. Também a educação também não é legal, as escolas são ruins, física, né, e também a estrutura também que não tem. Para as crianças, a alimentação, acho que fica muito a desejar. E também a segurança, que é muita violência, muita morte, homicídio. Então, assim, eu acho que tinha que investir mais na segurança, na educação e na saúde. Wigna, você tem toda a razão. Falta muito investimento, principalmente no entorno de Brasília. O entorno de Brasília ficou praticamente uma posição um pouco esquecida pelo governo federal e pelo próprio governo de Brasília. Ela está numa fronteira muito difícil de aplicar algumas coisas. Agora, o que falta é que o governo federal cada vez está repassando menos verba para a educação, para a saúde e para a segurança. Os estados estão em dificuldades. Se isso não mudar rapidamente, nós vamos entrar num colapso. O governo do estado de Goiás está fazendo o possível e o impossível. Tem um plano para esse ano de recuperação, principalmente das escolas e hospitais. Esse ano ele vai se dedicar, além das estradas, à recuperação das escolas e hospitais. Procurar aparelhar melhor, procurar deixar com que não seja centralizado a saúde só nas capitais. Agora, isso leva algum tempo e ele está fazendo isso sozinho. Precisa que todos em conjunto, deem as mãos e façam com que medidas de eficácia a curtíssimo prazo, porque a população não aguenta mais. Até que ponto vai a força das redes sociais? Que impacto elas podem ter sobre os governos no Brasil e no mundo? Você vai ver agora a opinião do senador João Capiberibe sobre essas questões. Hoje nós temos 2 mundos, o virtual e o real. E há uma comunicação intensa no mundo virtual, através do Twitter, do Facebook, do Instagram, enfim, de vários aplicativos que o cidadão baixa e usa no seu computador e começa a conversar. E também na política é muito importante, né? Claro que não teve o impacto que aconteceu em outros países, como na Tunísia, que terminou fazendo com que acontecesse a Primavera Árabe, ou então na campanha do presidente Obama nos Estados Unidos. Mas em 2012 nós já tivemos um bom impacto das redes nas disputas municipais. E a tendência é que essa comunicação, que é uma comunicação direta sem intermediários, ela avance e que envolva cada vez mais, dependendo, né, das condições que nós tenhamos no país. Nós precisamos de banda larga em todo o país, nós precisamos de mais, de que todo mundo tenha acesso a computadores, para que essa comunicação se propague e finalmente domine completamente a sociedade. Eu acho que é fantástico. Eu estou sempre no Twitter, estou no Facebook e estou em outras redes sociais, né, conversando, discutindo com aqueles que me seguem e colocando minhas ideias com absoluta clareza. O endereço eletrônico de todos os senadores está na página do Senado, www.senado.leg.br. É só clicar no link Senadores no alto da tela.
E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede por enquanto, esperando contar com a sua participação nos próximos programas. Para enviar a sua pergunta em vídeo, é só acessar www.senado.leg.br/alôsenado. Para mandar uma mensagem escrita, o endereço é www.senado.leg.br/tv. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!